Shalom, shalom, discipulado de mais uma terça-feira aí, forte, e o nosso tema é a análise bíblica do filme Nefários, e nós estamos na parte de número 5. Nós escolhemos esta imagem para que todos vejam e lembrem que a parte de satanizar, demonizar, a parte de abraçar as crianças em situações na qual as mesmas não se assustem com os símbolos e aceitem desde o colo da sua mãe. E não assustem também com as presenças dos seres na qual visitam, e não importa a idade. Nós escolhemos essa imagem, né, de uma loja de grife famosa, e ela coloca vários símbolos aí, né? O círculo, e ao centro do círculo nós sabemos o que é esse ser, nós sabemos o que ele representa, nós sabemos também o que significa esse círculo na qual ele está, né, ao centro, e a nossa maior preocupação é que no filme na qual nós assistimos, Nefários, nós vimos que no diálogo ali é mencionado a idade na qual é feito os primeiros testes de escolhas das crianças. E hoje nós vemos o mau uso da internet, o mau uso do celular, do tablet, e um erro gravíssimo dos pais odiernos. Erros gravíssimos, no sentido de não impor limites, no sentido de não ver o que eles estão assistindo e acompanhando, e principalmente não saberem quem são os responsáveis pelos programas na qual eles estão vendo. Nós já comentamos aqui sobre as irmãs trigêmeas, um desenho que passava até na cultura, um desenho mais simplório do mundo, um desenho mais infantil que nós possamos imaginar. Mas no meio dos episódios, que o pai que assistiu o primeiro episódio com o filho, os 10 primeiros, os 20 primeiros episódios, não viram nada de diferente. Mas, no meio dos episódios, começaram a ter umas conversas estranhas. Eu já vi relatos de pais, de pessoas que são responsáveis, né, têm filhos, que também passaram a observar na internet o que o filho assistia, o que a filha assistia, e de repente era um homem brincando com as bolinhas coloridas, pulando na piscina de bolinha, e de repente ele fazia pedidos fortes ali. E um adulto, né, fazendo uma recreação infantil, e o pai largou o filho, largou a filha ali e deixou assistindo, e de repente os pedidos que ele começou a fazer era algo pesado. Mas eles não viram nada nos primeiros episódios, eles não viram nada de diferente. Ah, é só um homem com a roupa colorida brincando, é só um casal brincando aí com as crianças. E aí o pai deixa, a mãe deixa, e fica horas e mais horas na internet, presa àqueles vídeos. Ah, não, o cara só rola no chão, o camarada só fala bobagem, ele conversa como se fosse uma criança, mas de repente, toda a intenção na qual tem aquele programa, aqueles vídeos, vem à tona. E aí eu larguei meu filho, larguei minha filha, com algo que parecia ser um lazer. De repente eu já estou ele já sai do vídeo, dos vídeos, né, ou dos desenhos, manchados, no sentido de pecado, de erro. Aquilo que era para a criança conhecer de acordo com a idade e com o tempo, ele aprende de forma antecipada. Aquilo que era para aprender com 12,
até os 15, nós vemos crianças aí de 3 até 7, 8 anos aprendendo coisas que não eram ainda do seu período, da sua época. E isso tem trazido e gerado grande transtorno. Não quer comer, não quer obedecer mais, não quer ir à igreja, e é independente de placas, denominações, credo. O filho já não quer ir mais, já se sente fraco, se sente no direito de desobedecer o pai, professores, mestres, e tudo isso aí com um programa que o pai e a mãe deixam, de 6 da manhã até escurecer. Nós, líderes dessa casa, nós já frisamos esse tipo de situação há muitos anos. Porque nós fizemos um trabalho sobre desenhos e quais tipos de desenhos os nossos jovens, né, nossos filhos, poderiam estar assistindo e outros desenhos na qual deveriam ser retirados, e todos os desenhos que foram apresentados, que foram retirados, na época nós fizemos um trabalho formidável, forte com as mães e também com os pais, e ali foi retirado o que não prestava e acrescentado desenhos bíblicos ou desenhos neutros. Mas o tempo passou. E todo esse ensino que nós demos nessa casa, muitas famílias deixou cair em desuso. E aí que está o alerta. Todo estudo, todo discipulado, todo estudo da Paraxá, aquele estudo ali não é simplesmente para mim ficar com o intelecto mais avançado. Ah, eu sei mais, eu tenho mais informação do que congregação A ou B ou C. Não. O objetivo primordial ali é ouça, entenda, pratique. O alvo de Hasatan, como foi colocado ali, né, a classe que estava dominando aquele homem no filme, disse que desde pequenino ali, nas primeiras escolhas ali, ele já estava interferindo. E a cada vez que o menino, né, que a criança tomava aquela decisão, o lado das escolhas na qual o prato que os demônios colocavam, nós vimos aí o que é que acontece no final das contas, né? O domínio completo do corpo. E isso é muito rápido, nós vimos isso. O alvo de Hasatan é atacar as crianças, é atacar a pureza. Ou ele mata dentro do ventre, ou ele mata após sair do ventre. Tem muitos filhos de messiânicos, evangélicos, que estão mortos. Nasceram, escaparam da fase do ventre, mas morreram logo após. Morreram no sentido espiritual. Não adianta nós traçarmos metas aqui se elas não forem colocadas em prática. Pois bem, próximo slide, por favor. Quando um porco toma um castelo, o porco não se transforma em rei. É o castelo que se transforma num chiqueiro. É autoexplicativo, né? A frase por si só, a imagem por si só. E aqui eu quero trazer uma anotação. Ouçam, por favor. Por Gregório Vivanco Lopes. A propaganda mundial do satanismo vai mar alto. Por toda parte, ouvimos falar de manifestações satânicas, organizadas por autoridades políticas, ou pelo menos sem oposição destas. Dizer-se-ia que, diante da brutal degradação dos costumes atualmente existentes, como também das leis,
e dos atos dos homens. Os demônios acharam que era chegada a hora de dizerem: estou aqui. Sou eu mesmo que dirijo a sarabanda rumo ao inferno. Aquilo que estava oculto agora sai à luz do dia. São as missas negras, ostensivamente promovidas em várias partes do mundo e com grande publicidade. É a satânica mostra da Bienal de São Paulo. É o direito de cidadania concedido aos ritos diabólicos e assim por diante. Chega-nos agora a notícia de que manifestações satânicas buscam atingir também as crianças. Tinha de ser. O demônio não tolera a inocência. Informamos-nos no site da American Needs Fátima, a América necessita de Fátima, a meritória campanha da TFP norte-americana, que o Conselho de Educação Escolar Pública do Condado de Orange, nos estados da Flórida, aprovou um livro para clorir satanista para as crianças. O Conselho deu permissão ao chamado Satanic Temple, Templo Satânico, organização satanista que promove rituais diabólicos, para distribuir literatura aos alunos do condado. E isso inclui um livro para colorir infantil de teor satanista. Na primeira página do livro de colorir, há imagens de um professor e crianças em uma sala de aula, juntamente com a menina satanista chamada Annabel. A legenda diz, abre aspas, Annabel está difundindo conhecimento e ajudando a dissipar o medo e a ignorância ao apresentar seu ritual satânico para a classe. Fecha aspas. A página 3 mostra o desenho de uma aconchegante sala de aula, com lareira e prateleiras de livros. A Annabel está sentada em uma cadeira, com um sorriso nos lábios, lendo um livro que tem o pentagrama mágico na capa. Na parede, um quadro sobre a lareira representa uma família numerosa, na qual a mãe satanista tem 2 chifres salientes na cabeça. E o pai satanista, careca, sentado em uma cadeira, igualmente com chifres. Vestindo uma camiseta tipo Atom, né? LaVey, ou seja, esse Atom LaVey, ele é fundador da igreja de Satã, com a figura de um bode. E Annabel está segurando o que parece ser um cálice ou um copo de vinho. A legenda diz, abre aspas, colore o estudo de Annabel, que contém literatura e filosofia satânicas, fecha aspas. Na página 8 desse mesmo livro, apresenta um código secreto para as crianças decodificarem com a legenda. Annabel enviou a Damian um bilhete durante a aula, mas é segredo. Ajuda Damian a desvendar o código secreto para descobrir o que Annabel quer lhe dizer. Fecha aspas. A resposta é chocante. Olha só o que é a resposta dessa. Decodificaram o que é que as crianças têm que responder, né? Ou descobriram, ou descobrem nesse código. Abre aspas. Ouve a minha oração, Satanás, bendito sejas, fecha aspas. Na página 5, encontra-se o seguinte texto. Whooper, o mentiroso, o pai da mentira, é grande e por vezes assustador, porque ele tem dificuldade em dizer o que está em sua mente. Ajude Damian e Annabel a ter paciência e a mente aberta para decifrar o que ele quer dizer. Trabalhar para a satanização das mentes infantis é certamente um dos maiores pecados que se possam cometer. E, no entanto, ela é promovida abertamente, com todas
as autorizações necessárias. Aí cabe uma pergunta: como foi possível descer até esse extremo? Foi através do permissivismo moral, religioso e doutrinário. Uma vez que se adote o princípio de que tudo é permitido, de que é proibido proibir, o demônio se apresenta e diz: por que não também eu? Outro foi o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando afirmou, indignado: tudo que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que foram, né, que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançasse ao mar. Marcos, capítulo 9, verso 42. Essa matéria é do advogado formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e ele é autor, né, de vários livros. E aí ele colocou, né, no Instituto Plínio Correia, né, esse documento, este comentário. Eu li esse comentário, meus irmãos. Ele já tem mais de 8 anos que está lá, neste site, e há muitos anos que as pessoas têm lutado contra, feito algum posicionamento contra a satanização da mente infantil. Por isso que eu comecei essa live chamando a atenção dos pais, das mães, e relembrando que nós, como líderes, já instruímos, já falamos dessas armadilhas, dessas ciladas. Mas os anos se passaram e caiu em desuso esse estudo. Nós não podemos esquecer nem um segundo sequer, nem por um momento sequer, a quem nós servimos. Nós não podemos esquecer, nenhum momento sequer, que a Torá está escrita no coração e ela está escrita na mente. Nós não podemos esquecer das nossas raízes, dos nossos patriarcas e matriarcas. Nós não podemos esquecer de qual batismo nós passamos. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que tudo que nós falamos, fazemos, tem um peso muito grande, porque fomos lavados, porque fomos remidos no sangue do Cordeiro Yeshua, o nosso Messias. Então, a criação de nossos filhos não é igual à criação de filhos como vemos do vizinho. Então, aquilo que os nossos filhos colocam perante os seus olhos não pode ser como o mundo lá o faz. E somos nós, pais, que temos cometido esse tipo de atrocidade. Existem vídeos bons, existem excelentes programas, existem várias coisas boas e produtivas que vai somar com aquilo que você crê. É para esse tipo de olhar que o pai, que a mãe tem que ter agora. Nós precisamos de retomar isso. Porque crianças possessas, como foi dito no texto, em várias partes do mundo. E aí levam para os padres, levam para os pastores. E o mesmo pai que carrega o filho e leva é o mesmo pai que carregou o celular e entregou o tablet, o mesmo pai que o entrega para esse tipo de situação. Nós somos uma geração que estamos aprendendo muitas coisas, tendo muita informação. E nós precisamos de cadenciar aquilo que nós realmente precisamos e utilizar imediatamente.
Antes de nós nos preocuparmos se a Terra é redonda, se é plana, se o homem esteve na Lua ou não, antes de tentarmos entendermos a profundidade dos oceanos, antes de tentarmos entendermos como que é lá fora, como já falamos em outras lives, nós precisamos urgentemente de olharmos para dentro. A guerra, ela é real. Nós vimos isso no filme. E ainda o doutor diz, mas eu não sabia que era uma guerra. E aí, o nefasto, na boca do processo, fala, é por isso que você está perdendo. E essa frase que eu não sabia que estava, esse fingir desconhecer, já é algo que Hasatan bate palma. Mas eu não sabia que tinha que acompanhar o meu filho, minha filha, na internet. Eu não sabia que eu deveria ver qual que é o programa ou qual que é a procedência daquelas pessoas lá, qual que é o tipo de fé delas. O comportamento das nossas crianças, adolescentes e jovens foram modificados. Nós temos escolhas, meus irmãos. Nós estamos com uma oportunidade riquíssima nas mãos e devemos utilizá-la. Próximo slide, por favor. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Mateus, capítulo 12, verso 24. A palavra Beelzebul, nós temos dentro da raiz dela a palavra Zevel. E essa palavra Zevel, ela significa, ou dentro dos seus muitos significados, a palavra dono do esterco. Os hebreus, eles pegaram a palavra, pegaram o termo Beelzebul e fizeram um trocadilho, por ele ser um deus de outra nação, de outros povos, eles pegaram e fizeram um trocadilho também com a palavra. E um dos significados é dono do esterco. Porque é assim até hoje. Você pega o esterco na roça, na mata, e levanta, tira ele do local, levanta ele, e se você for fazer algo por causa das folhagens, então você pega as folhas secas que estão também e o queima. Então você faz ali um levantar, um grande levante. Se levanta esterco, se levanta o estrume, se levanta pedaços de galho seco, se levanta folhas secas e faz aquela montanha, Então, nós temos a palavra Ezevel. Você é dono do esterco, do excremento, do estrume, e o outro significado é um levantar, folhagem com estrume junto, e faz aquele monte. E essa palavra também, ela é sinônimo de nascer, de príncipe. E nós sabemos que nascer, que príncipe, significa levantado.
Então, nós temos também, né, um amontoado de estrumes. E é utilizado esse termo com esse significado em Mateus 10, 25, 12, 24 a 29, Marcos 3, 22, 27, Lucas capítulo 11, o verso 15 ao 19. Um outro termo, né, Senhor da mosca, né, Baal, ou Belzebub, ou Baal-zebub. A palavra Baal, que também está dentro dessa palavra Belzebub, ora Belzebub ou Baal-zebub, a palavra Baal, ela é um acróstico. Como é de informação dos irmãos, e os irmãos já têm essa informação, vou repetir aqui. A palavra Baal, Belzebu, Asmodeu, Astarote e Leviatã. Quando é pronunciada essa palavra Baal, são evocados, ou está dentro dela, né, como eu disse no acróstimo, 4 nomes de demônios. A imagem que nós estamos vendo é o Senhor das moscas. E eu acredito que a grande maioria aqui já estudou, já ouviu, já leu alguma coisa a respeito. Próximo, por favor. Cada demônio, principalmente na nossa geração, às vezes você não vai ver ali de tridente, de rabo, vermelho, ou um formato de animal, metade homem, ou um homem com seios e representar ao mesmo tempo a sexualidade de mulher. Hoje está sendo apresentado esses tipos de símbolos agora, na qual vocês estão vendo aí. O que tem acontecido? Esses símbolos estão nas tatuagens, esses símbolos estão nos filmes, esses símbolos estão nas camisas, nos cintos, brincos, pingentes, marcas de tênis, e até dentro de vários tipos de denominações evangélicas, né, e católicas. Esse, por exemplo, que está aí, esse aí é o símbolo que representa Baal, Belzebu. Próximo, por favor. Os irmãos vão observar que nesta imagem há um dragão, há um ser representando uma mulher no centro, assentada, como sempre, né? Assentada. E lá atrás também há um outro símbolo, na qual nós falamos que também representa as situações modernas de figuras e representações desses demônios ou destes príncipes que são utilizados aí em várias religiões. Próximo, por favor. O símbolo que estava lá no centro está aí.
Quem era aquela mulher e quem era o símbolo? Astarote, nós sabemos da estrela, né, de Astarote, nós sabemos da influência dela, o quanto que é citada, né, o quanto que é citado na Bíblia esse ser. Próximo, por favor. Muito bem. O próximo símbolo que nós veremos, isso também é conhecido como cruz de Satanás. O próximo que nós veremos. A dupla cruz simboliza proteção e equilíbrio, enquanto o sinal do infinito representa o universo eterno. O símbolo foi criado para zombar da cruz e mostrar que os humanos são seu próprio centro de equilíbrio e verdade. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. Próximo, por favor. Eu pedi para que passasse rápido as imagens. Todos os símbolos que vocês viram anteriormente, tudo isso está em filmes, tudo isso está em livros. Toda essa situação aí está espalhada nos quatro cantos da Terra. Nós vimos na quarta parte, na qual nós discutimos sobre o filme, sobre a simbologia do telema. Só de você fazer a simbologia do telema no chão, na parede da sua casa, ou uma tatuagem, aonde está aquele símbolo ali e você concentrar nele, ali já é um portal aberto. Então esses símbolos são utilizados. Às vezes eles utilizam alguma coisa como pólvora para poder incendiar o lugar e subir ali, né, como se fosse queimar o símbolo, o formato do símbolo para subir a fumaça e atrair ou chamar Shedim. Eles estão sabendo que o tempo é curto, estão atacando de todas as formas e maneiras. E aí nós estamos vendo, né, uma imagem, uma pintura, e essa imagem e essa figura, um anticristo com esse tipo de corpo, vamos assim dizer, tranquilo, vai ser aceito 100% por essa geração nova. A cada época, eles criam, geram algo para que o público compre a ideia. E esta é uma das representações que está sendo muito utilizada. Próximo, por favor. Eu vou precisar que você faça-me o favor de colocar a imagem que tem um símbolo do infinito debaixo de todas.
A imagem que nós vimos daquele homem másculo, forte, né, malhado, com capa, seria a mesma representação de Baphomet, sem nenhum medo. Eles colocam a deriva para que todos saibam, e essa imagem aí está faltando ainda, perto dela, duas criancinhas, um menino e uma menina. E o olhar deles é para o meio da imagem, de onde sai as duas serpentes que vocês estão vendo aí, o símbolo da eternidade. Mas o símbolo da eternidade está entrelaçado do falo, né? Vamos assim dizer. E na imagem que eles estão colocando em alguns países aí, e com as crianças perto, o olhar e a mãozinha em direção ao órgão viril deste ser. É uma depravação, meus irmãos, completa. Esse é o objetivo agora. Este é o foco. Destruir a mente infantil, depravar aquele corpo, isso porque escapou de dentro da mãe, né? A mãe não abortou, e aí agora eles arrumam outra forma da mãe, com suas próprias mãos, vamos assim dizer, né? Dos pais, com suas próprias mãos e escolhas, abortarem aquela criança, destruírem aquela alma, em nome do lazer, em nome de ficar quietinho, ficar quietinha, em nome de ter sossego. Essa inversão de valores que estão acontecendo. Eu estou muito cansado, estou muito cansada, não tenho tempo para meu filho, não tenho tempo para minha filha, não tenho tempo para o jovem, para o adolescente, vou deixar ele quietinho, trancado no quarto dele. Isso aí é uma armadilha completa. É uma armadilha completa. Você está entregando seu filho completamente usando as suas duas mãos. Uma vez que ele não tem a orientação, esse ficar trancado no quarto, com fone nos ouvidos, e vendo e observando qualquer tipo de situação, a Satã sabe. E o nosso objetivo aqui nessa live é a possessão que nós temos observado em nosso meio. Eu fiquei assim admirado com o que está acontecendo no meio dos messiânicos. E esse filme ele tem para nos alertar que existem vários tipos de possessão. Tem pessoas que não vão rosnar, tem pessoas que não vão morder, tem pessoas que não vão virar a cabeça 360 graus, não vão subir pelas paredes. Há pessoas que vão ficar tranquilas, vão cantar, vão participar das lives, vão participar das festas, normal, normal, normal. Vai participar da saudade, tranquilo, normal. Vai, se precisar de evangelizar, ela vai junto. O que tiver de programação, a pessoa vai fazer. O único problema é que antigamente uma pessoa com o demônio mais chulezinho que existisse, ela não conseguia nem entrar dentro da igreja. Lá na porta mesmo ela já caía, e se entrasse, né, aquilo era expulso, e como diz os nossos irmãos, mais uma alma para Jesus. Nós sabemos de casos aqui na nossa região, e a igreja ficou famosa aqui no Rosário. As pessoas que passavam drogadas, alcoolizadas, brigada com o marido ou brigado com a mulher, na passeio daquela igreja, elas caíam lá. Todas as pessoas que passassem e que estivessem em um desses tipos de situações ficavam caídas lá.
as pessoas, sabendo disso, falaram, não passa aí não, não passa aí não. Vamos passar para o outro lado do passeio. Que hoje eu tô meio carregado, hoje eu tô meio tonto, hoje eu tô meio assim assado. As pessoas já sabiam que só de passar naquele lugar ali, aonde aquela igreja que orava todos os dias, tinha culto todos os dias, era um lugar, o lugar ficou diferente. O público era diferente. E vale lembrar aqui agora que nenhum pastor, eu já cheguei aí nessa igreja. Era novo, fui lá com meu pai. Nenhum deles, meus irmãos, não tem nenhum décimo do conhecimento que todos os irmãos têm nessa casa. A informação de congressos que os irmãos que já foram, as informações que nós pegamos lá e transmitimos, não sabem nem ler em português direito. Mas a parte da tefilá, da oração, do jejum, do comprometimento com aquilo que era falado, aquilo que saía da tribuna, era quase que unânime. E de tal maneira uma igreja abençoada. Nós, nesta casa, estamos entrando numa ala que não é este o objetivo de nenhum dos líderes. Um local onde aprendemos e somos messiânicos intelectuais. A palavra Baal é um acróstico e 4 seres ali estão escritos. Eu aprendi aqui o termo da palavra Beelzebul, que tem um radical ali, que pode significar ora esterco, ora um amontoado de esterco, ou o dono do esterco, um trocadilho, e por causa disso eles zombaram de Yeshua, falando que tudo aquilo que ele fazia era no nome desse ser, ou que ele tinha esse ser dentro dele. Irmãos, o objetivo dessa casa aqui é conheço, logo pratico. E quando nós colocarmos o que nós estamos aprendendo, vai ser muito mais do que o passeio da comunidade. Às vezes, acontece de nós termos pessoas possessas dentro das nossas reuniões. E aqui vai um chamado para todos nós líderes dessa casa. O discernimento de espírito é o que nós mais precisamos. Não adianta nós aprendermos aqui, tal símbolo aqui é de tal religião de 3, 5 mil anos atrás. Não. Nós temos que entender, meus irmãos, e aprender o básico que nós aprendemos aqui. O alerta deste filme. Para minha tristeza, todo dia o irmão me falou, eu não assisti ainda não, pastor. Ok. 5 semanas se passaram. Então eu tenho que ver o lugar onde eu estou. Eu tenho que rever isso. É de suma importância a todos nós que estamos nessa casa, porque cada revelação que você tem da Torá, cada revelação que você tem dentro da visão da restauração, sim, você está dando luz na frente de muitos. Mas primeiro, meus irmãos, é o dever de casa. É o jejum, é a consagração. Porque senão nós vamos nos tornarmos judeus messiânicos, vamos assim dizer, ou conectados à visão da restauração, e seremos engessados com o sistema. Há um acendimento de velas, há o horário do acendimento de velas, há os textos que têm que ser lidos. Meu irmão,
Nós estamos muito além disso. Se a mulher entender que dentro estando portando Yeshua, ela não necessita nem de acender velas dentro de casa, estando conectada na Torá, e tendo ela escrita no coração e na mente, só o fato de estender as mãos, de orar, né, vamos assim dizer, já que quer fazer o Shabbat, só dela estender as mãos ali, já é luz, 100% luz, a mulher, luz, e levando luz para o filho, para o marido e para todos, sem ter que acender necessariamente uma vela. Sabe os cânticos, sabe aqueles salmos decorados? Oh, meus irmãos, é muito mais do que isso. A doçura do Shabat, as bênçãos do Shabat. Os portais, como nós sempre frisamos, que estão abertos ali. Uma palavra que os evangélicos dizem que falta a nós é tomar posse disso. Porque o telema, como nós aprendemos no último encontro, e os outros ismos que estão crescendo agora, eles estão ensinando e todos estão praticando imediatamente. Então, o intuito do fechamento deste filme a conclusão dele cada vez que você assiste o filme, você vê um detalhe diferente que os diretores quiseram transmitir para nós. É uma forma de gritar e gritar alto para essa geração. Olha o que nós estamos nos tornando, como que nós estamos sendo mais servos do mal do que do bem. A hora é essa. Onde nós erramos agora é a hora de corrigir. Agora é a hora de acertar. Porque uma coisa que nós não podemos deixar e nem negociar é com o messiânico processo. Uma coisa é o dardo do inimigo que eles lançam 24 horas. As artimanhas dele, 24 horas. As armadilhas, as ciladas. Uma coisa é isso, né? Porque estamos numa guerra. Agora, outra coisa é crente com legião de demônios. E aí já não é um sinal mais amarelo. Agora, nessa live, eu quero concluir que as ações que estão acontecendo no nosso meio, essas confusões que estão acontecendo no nosso meio, é claro que já ficou mais evidente que os Shedim, os demônios, têm atacado e estão ganhando espaço no nosso meio. Quando se fala em orar no monte, poucos aparecem. Quando se fala em ir para vigília, às vezes o carro vai até vazio, porque não completou as vagas. É hora de nós olharmos para isso. A guerra já está aí. O filme está sendo, né, muito comentado por vários públicos diferentes. E principalmente nós, que amamos família, que reconhecemos o Eterno como nosso Deus, que não queremos que a nossa pátria seja corrompida por outros ismos satânicos. O primeiro lugar que eu tenho que organizar é o meu lar. O outro lugar que nós temos que organizar, aonde nós congregamos. Tem muitos lugares, meus irmãos, muito mais aconchegantes do que o nosso, espaços maiores e com estrutura, mas não há essa preocupação se o irmão está bem, espiritualmente falando, como que vai a alma, como que vão as coisas espirituais.
E nós, nessa casa, nós temos esse carinho, nós temos esse zelo. E de onde o Eterno me retirou, nós não podemos ficar brincando com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza absoluta que cada símbolo que eu colocar aqui, ou que foi colocado aí, os irmãos sabem o que significa, nós já falamos, já tratamos. Mas o que eu mais quero de nós aqui dessa casa, meus irmãos, é a prática. É conhecer, estudar o inimigo aí, não para ficar sabendo, esse aqui é um ser que atua em tal país. Pois bem, vocês viram aí o que foi colocado? Cruzes. Volta nela, por favor. E se os irmãos olharem direitinho essas cruzes aí, os irmãos vão falar assim, mas eu já vi na igreja A, B e C, já vi na católica e principalmente nas igrejas evangélicas. E todas elas têm uma origem, um significado. E nenhuma dessas que vocês estão vendo aí, nenhuma destas tem um significado, bom, todas são da área satânica, todas são de ciências ocultas. Nenhuma ali dessas que estão aí, essa aqui é representando Cristo. Pelo contrário, é negando, é representando outros seres. Então, meus irmãos, isso é um alerta para nós. Poderíamos escorrer do nome de cada uma delas aí. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos de levar desse estudo é tudo que for mazela. Faça aí você mesmo vasculhe em sua casa. Veja os programas que seus filhos estão vendo. Coloque em ordem, direção nisso. Porque aquilo que eu falei, Satã está a cada dia e a cada momento ganhando mais espaço. Eu quero citar agora, se tratando de Baal, que nós estávamos falando, depois vamos citando outros. O significado, né, da palavra Baal, de cada letrinha ali, né? O último é o Leviatã. A abordagem que eu quero tentar fazer aqui agora é só a nível de conhecimento, certo? Só para os irmãos verem que todos esses 4 seres dentro de uma sigla, eles são invocados quando é mencionada a palavra. Só que essa palavra também, vocês já viram na Bíblia Sagrada, quando vocês leem a Bíblia Sagrada, que esse termo, e também a personagens bíblicos, né, vamos assim dizer, e de pessoas até tementes a Deus, porque a palavra foi emprestada, né, pega emprestada de outros povos, de outras gerações e de outras crenças. Tem um filme que vai relatar João na ilha de Patmos, é um filme antigo, e que vai retratar também das visões dele na ilha de Patmos com relação ao Apocalipse. O filme é excelente, somente por causa da época, os efeitos e tudo. Mas, de repente, há um detalhe muito minucioso no filme, onde Yeshua ele aparece dentro do templo celestial que vai se fundir com a terra. E Yeshua com suas vestes brancas, mas de repente, na sua mão, uma mosca dessas grandonas, andando na mão dele. E o filme
é evangélico. E o Senhor das Moscas, nós já falamos quem é que é. O filme vai, meus irmãos, se tiver 1h30, ele vai 1h28, belezinha, 100% bíblico, 100% bíblico. Eu tinha acabado de sair dos outros ismos e vindo para neocristianismo, e já assistindo o filme, chorando e lendo o livro de Apocalipse na hora, aquela prática toda, aquela devoção toda, cada situação de tragédia, de maravilha, as falas de João, aquilo que foi sendo revelado a ele, e eu, novo convertido, amante de misticismo, de linguagens, né, de apocalípticas, de repente, os minutos finais do filme, uma mosca na mão de Jesus, uma mosca na mão de Yeshua. Aquilo ali, desliguei, né, já estava no final, mas desliguei, e fui chateado demais. Por quê? Porque os diretores evangélicos fizeram toda a abordagem ali, mas no final eles queriam dizer quem que era aquele Salvador, quem que era aquele Jesus ali. Ele era Belzebu. E na época, os irmãos de Ouro Preto, a turma toda, né, assistiu esse filme que passou na televisão. Então é disso que eu estou falando, meus irmãos, de sutilezas. E quando eu fui comentar a respeito desse detalhe com os irmãos, eu não vi, eu não percebi. Misericórdia, isso é possível, hein? Irmão Wagner, deve ser porque o diretor não viu e a mosca andou na mão dele e tal. Eu falei com o irmão, não tinha como não. As pessoas de cinema, esses detalhezinhos aí, não podia deixar de escapar daquilo não. Mas ele frisou a mão dele, de Jesus, e frisou a mosca andando. Como se ela tivesse saído debaixo das roupas dele, para ficar pior ainda. Então nós temos que atentar a essas coisas. Não é qualquer pastor que vai impor as mãos sobre você, porque às vezes se diz pastor, mas ele serve a outros seres. Às vezes a igreja tem pactos, ao invés de ter um pacto com o eterno, tem pactos com demônios. Tem muita coisa acontecendo na internet, na televisão, curas e mais curas e mais curas. Além do teatro, há ali também todo um trabalho feito nas ciências ocultas. Eles mesmos colocam a enfermidade e aí os seres maiores daquela classe vai lá e retira, manda aquele sair, e ele retira aquele câncer, aquela enfermidade na hora. Eu não disse que houve uma cura 100%, mas para quem está assistindo, para quem está vendo, aquilo foi arrancado imediatamente. Nós sabemos que arrancar 100% é só Yeshua, que chega e arranca o mal pela raiz. Mas esses seres também fazem esse tipo de situação. Escondem, né? Tiram o nódulo, faz o nódulo cair, mas fica lá um rançozinho ainda, para aquela pessoa ficar dependente daquilo na qual ela vai. E esse teatro que está acontecendo hoje, são muitos que estão batendo palma. Essa é a pior geração que nós estamos vendo até então. Então chegou a hora. É largar o ritual de lado e pegarmos a essência e colocarmos em prática. É largarmos a desobediência de lado e partirmos para aquilo que é necessário fazer, e logo, e depressa. Ouçam, então, um outro relato que eu peguei sobre o Leviatã. Segundo a tradição judaica ortodoxa, a missão de Bimote é esperar pelo dia em que Deus lhe pedirá para matar o Leviatã.
Aqui eu quero abrir um parêntese aqui e pedimos, Pastor Gerson, Rafa, eu preciso de passar um filme do Godzilla, porque ele vai retratar, o filme vai retratar essa batalha na qual a tradição judaica crê. E essa batalha, ou o que acontece nessa batalha, além de ser citada pelos profetas, e principalmente no livro de Jó, também é recitado detalhes dessa batalha, né, no Apocalipse. Apesar de nós sabermos que os nomes, os seres, são mitos de outros povos e nações, mas a história do mito, ela é pega, ela é arrancada para que o ouvinte da época tivesse uma noção de quão poderoso é o nosso Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas. Mas se apossaram-se dos nomes e das histórias de outros povos para demonstrar tudo que os outros povos falavam. Esse ser, nada transpassa a couraça desse ser, nada o perfura. O Leviatã vivia junto com o Bemote, só que eles não podem ficar juntos. O Leviatã é aquele que controla a água, o mar. É um ser que vai sair. Ele é a criatura que vai se levantar do mar. Bemote é a criatura que representa a terra. E há um outro ser chamado de Ziz. E esse Ziz representa o ser que controla o ar. E é com esse pano de fundo que está no livro de Jó e que é citado por alguns profetas, que também é citado por alguns livros, né, considerados como não canônicos, como o livro de Enoque, por exemplo. Essa informação e a essência dessa história que os povos conheciam, eles diziam que era impossível ser transpassado. Então o profeta levanta e diz: olha, o próprio Eterno tem uma espada e o próprio Eterno vai transpassar e matar essa serpente marinha, que é conhecida como Leviatã. Ora, pode também ser dita como o dragão, ou a antiga serpente. E na história, no mito, nós vemos, né, três seres que controlam os três reinos. O reino relacionado ao mar, o reino relacionado à terra e o ar. E trazendo isto para a linguagem na qual nós estamos falando do filme e de manifestações demoníacas, são seres que dominam espaços, países, regiões. Mas nós, seres humanos, é quem deveríamos governar sobre tudo. E entregamos isto. Nós entregamos para um outro ser, na qual a Bíblia diz que jaz nele. E a cada erro, e a cada falha, e a cada pecado, mais distante nós ficamos dessa ordem na qual o Eterno nos deu de governar, de tomar a frente. Mas vocês também já viram textos que dizem que aonde nós tocarmos, aí não é só pessoas. Eu quero trazer essa abordagem aqui agora, aí não é só pessoas. Aonde nós pisarmos com o nosso calcanhar, né? Anatomicamente falando, o calcanhar é a primeira parte dos nossos pés que vai e toca o solo, certo? Então, ao tocar o solo, nós marcamos ali com primazia. Eu estou hoje em Mariana, eu estou em Ouro Preto, eu estou
aonde quer que você esteja, você pisou naquele lugar ali, o que tem que acontecer? Todos os seres que estão nos ares, eles têm que baixarem e curvarem a cabeça e falar, olha, o Rafa está aqui. É melhor nós sairmos fora, que o Rafa está aqui. E se o Rafa pegar o carro dele e descer para outra região, na hora que ele sai do carro, que pisa na outra região, opa, chegou luz aqui. O Rafa está aqui. Só dele pisar. Ele não pregou, ele não louvou, ele não cantou, ele não fez nada. Só a presença dele. Por ele ter a Torá no coração e na mente, isso faz ele estar muito e muitos anos luz na frente de muitos que tentam buscar a espiritualidade aonde não tem, ou aonde não é espiritual. Os seres batem e olham para o Rafa e veem, guardador de Shabat. Então, na testa dele, na fronte, tem uma marca. Guarda as Hagim do Eterno. Outras marcas, outros registros. Participa da saudade, outras marcas, outros símbolos. E praticante do ensino da terça, praticante do ensino do sábado de manhã ou do sábado à noite. Aí, meus irmãos, é muita marca, é muito selo, é muita coisa que nos é colocado quando nós escolhemos obedecer. Agora, quando nós desobedecemos, aí nós perdemos essas patentes. E aí Hasatan fala, mais um igual a mim. Eu creio que nem todos vão entender esse trocadilho aí. Então, seguindo. A tradução judaica, então, diz que esse demônio, ora, ele é tido como rinoceronte, ora, ele é tido como um grande elefante. Ele está esperando, então, um dia que Deus vai pedir, né, vai ordenar para ele matar o Leviatã. Então, Bemonte, nós já vimos aqui que ele é um ser que representa a terra, o Leviatã é um ser que representa as criaturas marinhas. E eles vão ter esse grande encontro, essa grande luta. E isso antes aí, ou no período que antecede a vinda do Mashiach. O Leviatã, ora é como um dragão, ora como, né, uma serpente marinha, ou ora como uma baleia. Já houve interpretação da questão do profeta Jonas, aonde esse Leviatã, ou um grande peixe, é quem o teria o engolido, como se fosse um kraken. E segundo, né, essa história, essa fábula judaica, as duas criaturas morrerão no combate. Mas o Behemoth será glorificado por cumprir a sua missão. E aí, segundo, né, essa tradição, os dois vão morrer, um vai ser glorificado por ter feito a missão, e ambos serão servidos em um banquete aos humanos que sobreviverem. Aqui é uma linguagem apocalíptica. Vai levantar um ser grande e forte e poderoso do mar. Também vai ressurgir da terra, talvez um gigante adormecido, vou colocar essa frase aí, vai sair do seio da terra também esse grande ser. E ambos vão travar uma luta. Só que nessa luta, por exemplo, estes seres, eles são tão grandes, a dimensão deles são tão elevadas, que eles impedem
a luz do sol chegar na Terra. Então, o movimento deles pode fazer catástrofes na natureza. E com essas catástrofes, que vai mover rios, que vai fazer tremores na Terra, que vai fazer que grandes vulcões ressurjam, vai matar uma grande quantidade de seres humanos. Então, essa tradição judaica fala que aqueles humanos que sobreviverem vão participar desse grande banquete. No livro de Enoque, esse Behemoth, ele é tido como o inconquistável monstro terrestre, e aí ele representa o masculino. E ele vive em um deserto invisível, e a localização dele é a leste do Jardim do Éden. Já por outro lado, Leviatã, né, representa a fêmea primitiva, o monstro marinho, e que habita, né, no abismo da profundidade dos oceanos. Da mesma forma, na seção mais antiga do segundo livro de Esdras, escrito por volta, né, de 100 depois de Cristo, os dois são descritos como habitando as montanhas e os mares, respectivamente, após ter sido separados um do outro devido à insuficiência do mar para conter a ambos. Da mesma forma, no contemporâneo Apocalipse siríaco de Baruque, afirma-se que Behemoth sairá de sua reclusão em terra e o Leviatã fora do mar, e os dois monstros gigantescos criados no quinto dia da criação servirão como alimento para os eleitos que sobreviverão nos dias do Messias. Então nós temos aí o profeta Isaías, no capítulo 27, o verso 1, que diz assim: então naquele grande dia, punirá o Eterno, o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe da sua espada poderosa, decidida e severa. O Senhor aniquilará em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. E nós temos no Salmo 74, verso 14, o seguinte: esmagaste as cabeças do Leviatã e o serviste de alimento aos habitantes do deserto. Irmãos, essa lenda, essa tradição, nós vemos no livro de Jó, nós vemos nos Salmos, nós vemos em Isaías, nós vemos em Apocalipse. Nós entendemos quem que é essa antiga serpente. Isso tudo incomodava os povos antigos. Isso gerava e causava medo neles. E o Eterno, com a sua espada, dissipa e elimina esses seres gigantes. Hoje, o nosso arqui-inimigo é Ra-Satã, a antiga serpente. E, em pouco tempo, Yeshua esmagará debaixo dos pés dele. Ele vai esmagar com o seu próprio calcanhar, ele vai esmagar a cabeça dessa serpente. Ele vai impor fim no nosso inimigo ardil. Por isso que nós temos que conectar a ele, porque ele vai destruir a serpente e também os seguidores dela. Eu quero dizer aqui nesse final que é possível viver como messiânico
participar das raguinhas, das festas, seu dado, e nunca ter nascido de novo. Ou se nasceu de novo, é possível ter morrido no meio do caminho, tomado uma nova decisão, uma nova escolha, e ter morrido ou estar morto, ter caído da graça. Isso tudo é possível. Então, uma hora nós devemos ficar em alerta e fazermos chuvar já. Retornarmos para o eterno já. Voltarmos para os primórdios da fé já. Porque só o conhecimento, porque só a tradição não basta, meu irmão. Então, nós fechamos aqui com essa questão de tradição, com essas questões que nós discutimos hoje, sobre o termo Baal, que está envolvido com 4 seres, e Beelzebub. Nós vimos ali, né, a procedência de um ser que domina uma legião no filme. E eu disse seres aqui, trouxe nome de seres aqui que estão acima dessa casta ainda. Eu não quis me ater nesses detalhes. Qual é o país que eles dominam, qual a atuação que eles fazem. Eu resolvi não me ater nisso. Eu não quero o crente bitolado em saber qual é o país, qual é a região, qual é a área que ele ataca. Não, não, não. O que eu quero fechar aqui hoje é: ouça e obedeça imediatamente. Lute por sua vida. Irmãos, aqui eu encerro e fica aberto aí a conclusão dos irmãos, a comentários, aquilo que foi novo, ou aquilo que vocês já viram, já ouviram, já aprenderam, já leram. Fica aí aberto para uma boa e excelente discussão. Lembrando que cada símbolo eu queria falar da origem, explicar dos detalhes da simbologia, mas o mais importante para nós aqui é a prática depressa, imediatamente.